Oi galera, bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou começar uma série de vídeos chamados Montessori em Casa, que eu vou apresentar tipos de atividade Montessori que você pode fazer em casa, como apresentar essa atividade para criança, principalmente de 0 a 3 anos, mas também algumas para crianças entre 3 e 6, e os benefícios de fazer essas atividades. Então vamos lá? Um conceito importante quando está apresentando uma atividade Montessori para o seu filho é a atividade ela acontecer do começo ao fim. Então, o primeiro passo para a realização de uma atividade é a criança, né, e você junto vai demonstrar nas primeiras vezes, é ir buscar a atividade na prateleira ou na mesinha, onde quer que você deixe expostos os brinquedos, né? A gente chama de atividade. E como por exemplo aqui, então nós vamos começar com quebra-cabeça. Vai ser difícil demonstrar exatamente porque eu tô segurando o celular, mas você retira a atividade da prateleira com as duas mãos, segurando com as duas mãos, traz a atividade para perto do corpo, mais ou menos assim, como se estivesse segurando com as duas mãos, e vai andando com ela até o tapete ou uma mesinha. Ou seja, a atividade ela tem um lugar apropriado para ser guardado e ela tem um lugar apropriado para brincar. Então, aqui no caso, a gente vai brincar no tapete. Se você não tiver tapete em casa, você pode comprar um tapetinho pequeno e desenrolar cada vez que for fazer a atividade, tá bom? Isso aqui é um quebra-cabeça de 5 peças que pode ser apresentado para uma criança entre 1 ano e meio e 3 anos. 1 ano e meio ainda vai ter um pouquinho de dificuldade, 2 anos vai saber melhor, né? E para 3 anos pode até ter mais peças, até 8 peças. Um aspecto importante quando a gente está apresentando uma atividade para criança é falar pouco. Aí você me pergunta, tá, mas e para desenvolver a linguagem? A gente vai falar as palavras certas, palavras-chave para desenvolvimento da linguagem e vai falar muito com a criança em outros momentos. Mas quando você está apresentando a atividade, é importante que você fale só o necessário. Por quê? A criança ela presta atenção no que você está falando, ao invés do que você está demonstrando, e não é o que nós queremos. Nós queremos que ela preste atenção na demonstração. Então, eu vou começar a fazer a demonstração como se eu estivesse fazendo para uma criança, tá? Sem falar muito. Oval, oval. Triângulo, triângulo. Retângulo, retângulo. Círculo, círculo.
quadrado, quadrado. Eu completei a minha atividade. Agora é sua vez. Bom, pessoal, essa é a apresentação total. Acho que demorou mais ou menos uns 2 minutos e meio para fazer. Lembre-se, quando você está apresentando um brinquedo ou uma atividade para uma criança de 2 anos, ela não tem muita paciência, então você não pode demorar muito, tem que ser rápido e só que ao mesmo tempo, desculpa, não pode ser rápido. Você viu que eu fiz cada passo devagar, mas você não pode tomar muito tempo, por isso que a atividade não pode ser complexa. Agora, algumas coisas importantes aqui. A primeira é, você vai começar a apresentar a atividade sempre da esquerda para a direita. Então, vocês perceberam que o primeiro que eu tirei foi o oval. E você coloca as peças do quebra-cabeça acima do... Como chama isso? Do frame aqui, né? Gente... Esqueci o nome disso. Você coloca acima. Aí você coloca um por um, devagar. Esquerda para direita, de cima para baixo. Essa é a ordem da escrita, então vai ajudar indiretamente na escrita. Essa é uma opção. Uma outra opção também que a criança provavelmente vai fazer, e você pode fazer de propósito, é colocar de forma não precisa ser na ordem. Então, por exemplo, tirou o oval, a criança não necessariamente vai fazer, né, esquerda para direita e tal, mas se ela fizer, às vezes ela vai colocar assim. Assim. Ah, outra coisa importante. A forma de pegar aqui no puxador é com esses 3 dedos, porque também indiretamente está ajudando na escrita. Depois vai pegar a caneta e desenvolve essa pegada, né? Então, sempre exagera o movimento, porque a criança ela precisa desse exagero para ela entender. Então, você pega assim. Então, vamos supor, colocou de forma desordenada. Também é uma forma de apresentar. E aí, na hora de colocar, vamos supor, você pegou o oval, fala oval, faz um reconhecimento da forma, porque a criança, ela tem, nessa idade, ela tá muito sensível para os sentidos, né? Então, o tato ajuda ela a entender a forma, por isso que a gente faz bem devagar, a gente faz um traçado em volta das formas, com esses 2 dedos. Então, vamos supor, colocou a oval e o próximo que vem não é o triângulo, né? Porque ela colocou de forma misturada. Não tem problema. O que você pode fazer se você estiver apresentando dessa maneira, de forma misturada ao invés da ordem. E o que a criança também vai fazer, se ela, né, depois dela aprender. Ela vai traçar aqui, ela vai falar retângulo. Ela vai traçar aqui, ela vai ver que não é o mesmo. Ela vai falar triângulo. Então, ela vai procurar o próximo. Triângulo. E vai pular aquele que não tá na ordem. Então, na hora que ela for... Aí, ela traça o retângulo. Ela vai procurar o retângulo com os olhos, mas também com os dedos, tá vendo? Aí, ela pega retângulo. Põe o retângulo. E aí, ela vem no círculo. Círculo. Quadrado. Então, ela tracejar assim com a mão ajuda ela a identificar a forma, assim como procurar apontando com o dedo ajuda ela a identificar a forma. Então, seja retirando e colocando na ordem ou retirando e colocando em ordem misturada, a ideia é que ela faça o tracejado e vá buscar a forma equivalente àquele tracejado, né? E é isso. Então, algumas coisas importantes sobre o quebra-cabeça, né? Para crianças entre 1 ano e meio e 3, vai de 5 a 8 peças, não pode ter mais do que isso, porque senão fica muito difícil, até menos pode, quebra-cabeças de 3 peças também funciona bem. Aqueles quebra-cabeças
interligados, que são os que a gente conhece mais tradicionais, eu recomendo a partir de uns 2 anos. Antes disso é muito difícil. E começa com 2 peças só. Começa com 2 peças. Antes de desmontar, você conversa sobre o que é a figura que está sendo, né, trabalhada. Por exemplo, é um quebra-cabeça de uma joaninha. Você mostra e fala, olha, joaninha. Porque quando a criança for montar, ela vai ter aquela imagem na cabeça e ela vai tentar refazer a joaninha. Eu não tenho nenhum aqui de interligado, então não tenho como demonstrar. Mas qualquer dúvida vocês colocam no comentário e eu respondo. Então, basicamente é isso. Você vai convidar a criança, você fala, vem cá, eu vou te apresentar uma atividade nova, eu vou te apresentar o quebra-cabeça. E aí vocês seguem os passos que eu falei. Vão juntos buscar na prateleira, juntos colocam no tapete e seguem o passo a passo. Idealmente, você vai sentar no chão, você vai se sentar no tapete, a criança senta no seu colo para você fazer a demonstração da atividade. Porque se ela sentar na sua frente, ela vai estar como se ela estivesse se olhando no espelho, então ela não vai entender direito a noção de esquerda para direita. Então, o ideal é que ela sente no seu colo e você faça a apresentação da esquerda para direita, conforme eu demonstrei. Exagere sempre a pegada aqui dos dedos, para ela entender que é para pegar assim. E que mais? Eu estou vendo aqui algumas informações importantes. Quando acabar a atividade, você vai ajudar a criança a pegar com as 2 mãos, depois que você fala, nós acabamos a atividade, e vai retornar essa atividade para o lugar certo. E assim vocês podem partir para a próxima atividade, se for o caso. Tá? Eu acho que sobre o quebra-cabeça era isso. Então, o que a gente desenvolve com essa atividade? Linguagem, porque você vai falar das formas, você vai falar de cada forma, né? Quadrado, triângulo, círculo. Desenvolve uma discriminação visual das formas e das cores. Vocês viram que cada forma tem uma cor diferente. Desenvolve ordem, para que a criança ela aprende que ela vai colocar numa determinada ordem, se não colocar naquela ordem não funciona. Concentração, para conseguir resolver a tarefa. Coordenação motora, para encaixar direitinho no buraco. Independência, porque ela vai fazer isso, ela vai ter a vez dela de fazer, vai fazer sozinha. Importante, não interrompa, não tente ajudar. Se a criança estiver colocando, por exemplo, ela está tentando colocar o círculo no quadrado, deixa. Depois que você fez a sua parte, você apresentou, você vai sentar, dar um passinho para o lado, deixa a criança trabalhar, é a vez dela. Ela precisa entender o material, ela precisa explorar o material, ela precisa, por ela própria, perceber. Existe uma coisa chamada controle de erro. Ela vai perceber quando ela errou. Por exemplo, quando ela tentar encaixar uma peça, o quadrado no triângulo. Se o material for já um material Montessori, ele não vai permitir que isso aconteça. Uma peça não encaixa no outro buraco, mas muitos materiais permitem. Por exemplo, nesse que eu estava usando, que não é um material Montessori, é um brinquedo normal, você consegue encaixar o quadrado no triângulo. Só que ela vai perceber que existe um espaço faltando ali e vai querer corrigir. Então, é o self-correction que a gente fala, né? A criança, ela sozinha percebe e ela sozinha corrige. Então, segura essa vontade de ajudar ela a colocar no lugar certo, segura a vontade de arrumar, deixa ela explorar primeiro, depois quando ela acabar, você pode fazer mais uma demonstração e enfatizar, mas nunca corrigindo ela quando ela estiver fazendo, porque ela está tentando entender sozinha. E uma outra coisa que desenvolve é a criança, ela tem a noção dessa de que várias partes formam um inteiro, né? Então, isso é mais um benefício do quebra-cabeça. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!